da tua glória. Santo, tu és santo. Santo, toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, tu és santo. Santo, toda a terra está cheia da tua glória.
da tua glória. Santo, tu és santo, santo, toda a terra está cheia da tua glória. Eu sei, tu és aquele que me ama como mais ninguém. Sempre essa música. Tudo que sou, os meus lábios estão cheios do teu amor. E ainda que em tempos de escuridão, o seu nome é a luz. Que todo mundo então possa ver, esse nome é Jesus. Eu não vou me calar, ao mundo vou gritar que eu sou teu. Eu não vou me calar, tu podes me usar, pra ti eu vou viver. Eu não vou me calar, ao mundo vou gritar que eu sou teu.
Shalom Yes, onde quer que você esteja, será que você pode se juntar a nós? E hoje nós vamos celebrar a Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou no nosso lugar, amém? Aleluia, vamos cantar juntos. O peso que me aprisionava você levou, e a dívida que eu carregava você pagou. Não há mais condenação, eu conheci o teu perdão, e hoje livre sou em ti. Eu hoje livre sou em ti. O peso do meu pecado não existe mais, trocou minha ansiedade por tua paz. Não há mais condenação, eu conheci o teu perdão, e hoje livre sou em ti. Eu hoje livre sou em ti. Está consumado, o preço foi pago, a morte perdeu o seu lugar. Eu não tinha nada, mas você me deu valor. Um dia fui órfão, mas de filho me chamou. Não há mais condenação, eu conheci o teu perdão, e hoje livre sou em ti. Eu hoje livre sou em ti. Cante comigo, está consumado. Está consumado, o preço foi pago, a morte perdeu o seu lugar. Por ti fui comprado, sangue derramado, o poder da cruz pra me salvar. Hoje sou livre, pois sei que Ele vive. Não sou mais escravo, pois Cristo me libertou. Me libertou. Hoje sou livre, pois sei que Ele vive. Não sou mais escravo, pois Cristo me libertou. Me libertou. Umas vezes mais, diga. Hoje sou livre, pois sei que Ele vive. Não sou mais escravo, pois Cristo me libertou. Me libertou. Está consumado, o preço foi pago, a morte perdeu o seu lugar. Por ti fui comprado, sangue derramado, o poder da cruz pra me salvar. Você pode aplaudir ao Senhor.
Se você estiver na sala de sua casa, no trabalho. Trabalho não, né? Aleluia. Quantos são gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz? Amém. Nós viemos aqui nessa noite, Pai, declarar que Tu, Jesus, Tu és o Rei da glória, aquele que está sentado no trono de glória, reinando em majestade. Tu és o Rei da glória, e é a Ti que nós queremos exaltar nessa noite, Pai. Nós viemos aqui por Ti, Jesus. Por Ti, Jesus. Só o Teu nome é digno de ser adorado, de ser entronizado. Oh, quem é o Rei da glória? Quem é aquele a quem cantam os céus a melodia de uma canção? Quem é aquele que estrelas formou e brilha mais que o sol da manhã? A quem montanhas prostram-se aos pés e sua voz faz o mar rugir, que reina em justiça e paz, o que era é e há de vir. Yahvé, Yahvé, reina sobre céus e terra, soberano é Senhor. Tu és Rei, somos Teu povo, és o nosso Salvador. Yeah. Oh, yeah. Tu és o nosso Salvador. Diga quem é aquele. Quem é aquele que luta por nós, em toda guerra nos faz vencedor? A quem a morte não pôde conter, o Rei da glória que ressuscitou. A quem montanhas prostram-se aos pés e sua voz faz o mar rugir. Esse é quem Tu és, que reina em justiça e paz, o que era é e há de vir. Diga Jesus, 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 reina sobre céus e terra, soberano é Senhor. Tu és Rei, somos Teu povo, és o nosso Salvador. Ei. Oh, Tu és o nosso Salvador. Vamos cantar aqui, se abram os portais. Que se abram os portais, deixe o Rei da glória vir. Ergo os olhos para ver, o Rei da glória está aqui. Que se abram os portais,
soberano, és Senhor. Tu és Rei, somos teu povo, és o nosso Salvador. Jesus, reina sobre os céus e terra, soberano és Senhor. Tu és Rei, somos teu povo, és o nosso Salvador. Seu nome é Jesus. Jesus, reina sobre os céus e terra, soberano és Senhor. Tu és Rei, somos teu povo, és o nosso Salvador. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Aleluia. Tu és nosso Salvador. Eu estou escondido na beleza do meu Criador, pois estou revestido da pureza do meu Salvador. Não existe mais vergonha, roupas brancas ele me vestiu. Não há mais temor e culpa, me justificou com seu amor. Entrei nos aposentos do meu Rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posto em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. Eu estou escondido na beleza do meu Criador, pois estou revestido da pureza do meu Salvador. Não existe mais vergonha, roupas brancas ele me vestiu. Não há mais temor e culpa, me justificou com o seu amor. Entrei nos aposentos do meu Rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, a glória por fim agora brilha em mim. Aquele que eu serviria me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai.
nos chamaste de filho. Por isso nós cantamos assim: Abba Pai, Abba Pai. Nada é igual ao seu amor, imensurável, Abba Pai. Liberdade está em ti, incomparável, Abba Pai. Diga: nada é igual, nada é igual ao seu amor, imensurável, Abba Pai. Liberdade está em ti, incomparável, Abba Pai. Nada igual ao seu amor, imensurável, Abba Pai. Liberdade está em ti, incomparável. Tu és incomparável. Nada se compara a ti, Jesus. Oh, nada se compara a ti. Como filhos e filhas cantamos: eu entrei nos aposentos do meu rei, e ele me convidou para sentar à mesa. Esta voz em tua presença, Cristo me fez livre em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, a glória do Filho agora brilha em mim. Aquele que eu serviria me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. Oh, tu nos fizeste dignos. Aleluia. Será que você pode dar um high five no ar assim, que está do seu lado? Você pode se assentar, nós vamos dar sequência ao nosso culto. Shalom, igreja linda! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso culto online. E antes da gente continuar para a nossa palavra, aqui vão uns avisos muito importantes. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o IES Teens. Isso mesmo, apesar da gente estar tendo o nosso culto junto ao IES, a nossa jornada, o devocional, não terminou. Ainda que o nosso guerreiro tenha passado por um portal do Covid-19, isso não significa que a batalha dele acabou. Então o nosso devocional continuará. Após o término dessa fase, no dia 12 de abril, estaremos iniciando uma nova etapa até 30 de abril. Então não perde essa oportunidade e vem com a gente se você é teens. Se você é um líder de célula ou faz parte de uma célula de multiplicação, olha que presente para você! Nossos apóstolos Milton e Niara e a família sacerdotal estarão ministrando a célula todas as sextas, às 19 horas. Copie esse link e compartilhe com todo mundo da célula. Esta é uma ótima oportunidade também de convidar amigos, vizinhos, colegas para fazerem parte da célula online. Estaremos todos conectados. Você já está conectado com os nossos
cultos online e já fez a melhor decisão da sua vida de iniciar uma nova caminhada com Jesus? O Ministério de Consolidação está preparado para te receber de braços abertos. No momento, o abraço é virtual, mas estamos esperando o seu contato no nosso WhatsApp 71999114626. Deixe seu nome, bairro e telefone que em breve entraremos em contato com você. Seja bem-vindo à sua família PIB do Brasil. Você tem sido abençoado com os nossos cultos online e vídeo devocionais? Então não deixe de dar o seu like nos vídeos, compartilhar entre os seus amigos, discípulos e familiares e ativar o sininho para receber todas as notificações. A cada postagem, você receberá uma mensagem no seu celular avisando que tem vídeo novo. Assim, alcançaremos a maior quantidade de pessoas com a palavra do Senhor. Atenção, alunos da Capacitação Destino! As nossas aulas retornarão a todo vapor. A partir dos dias 4 e 5 de abril, iniciaremos as aulas online pela plataforma Zoom. Os professores orientarão cada turma no seu grupo de WhatsApp, passando todas as informações que vocês irão precisar para as aulas online. Bem-vindos a um novo tempo. #PIB em casa. Como você já sabe, estamos entrando na nossa terceira semana de jejum, oração e devocional. E eu sei que você está curioso para saber o jejum dessa semana. Então lá vai. Essa semana nós estaremos jejuando algo doce, a sua escolha. Então pode ser o quê? Pode ser aquele chocolate, aquela sobremesa depois do almoço ou então aquele bolinho delicioso. Bom, você que vai escolher, mas tem que ser algo que mexa com você, porque jejum requer sacrifício. Lembrando também que o nosso horário de oração muda, então se liga na sua célula, na sua geração, para saber os novos horários de intercessão. E por último, você já sabe, lá no canal do nosso apóstolo Milton Ebenezer está saindo todos os dias devocionais poderosos para impactar a sua vida e a sua família. Não fica de fora! Shalom, shalom, fala familiares, boa noite para você. Como eu estou feliz de estar aqui com você mais uma vez. Meu coração se alegra de poder compartilhar contigo esse momento e de saber que aqui está comigo agora o coração de milhares de jovens, de pessoas que estão conectadas acompanhando esse culto. Eu quero dizer que você é super bem-vindo, quero te agradecer por você estar aqui com a gente, obrigado por se conectar, por não perder esse culto. Talvez você aí que está de outro estado, outra nação, comenta pra gente, faz um comentário, manda mensagem pra gente dizendo de onde você está assistindo, de onde você é. A gente quer conhecer você, a gente quer se conectar com você. E hoje eu quero que você receba esse meu beijo. Quero te agradecer mesmo por você estar com a gente, porque eu estou muito feliz que a gente tem rompido barreiras. Eu creio que todo tempo que é de maldição, Deus ele sempre separa esse momento para transformar em bênção. Então, Satanás ele não vai vencer, ele não vai trazer opressão sobre a igreja, ele não vai paralisar a igreja, muito pelo contrário, nós vamos vencer nesse tempo. Esse é um tempo da gente avançar, é um tempo da gente crescer, de romper barreiras, e eu tenho certeza que sementes estão sendo plantadas e que vão gerar muitos frutos. Então, obrigado por você estar aqui com a gente, por poder se conectar, e eu quero agora te pedir um favor. Posso te pedir um favor? Eu posso contar com você nesse momento? Seguinte, eu quero fazer com que esse culto chegue para o máximo possível de pessoas. Assim como você já tem sido abençoado com esse louvor maravilhoso, com tudo que está acontecendo nesse culto, eu quero que muitas outras vidas sejam abençoadas também. Então nesse momento, só nesse momento pode, viu? Só agora, pega o seu celular aí onde você está e eu quero que você faça uma selfie. Vira para a TV, para a cama onde você está vendo. Se você está vendo já no seu celular mesmo, no seu tablet, tira um print e posta nas suas redes sociais com as duas hashtags nossas. A primeira, eu sou igreja, e a segunda, PIB do Brasil em casa. Vamos nos conectar, espalhar esse link, espalha também um link dessa mensagem para todo mundo, envia no grupo do WhatsApp para os amigos, até aqueles que não são cristãos, para que ele possa se conectar e ser abençoado com essa palavra, e que a palavra de Deus possa crescer, porque eu creio que assim como foi com a igreja primitiva ali em Atos, no tempo de maior perseguição, no tempo de maior luta, foi quando Deus derramou favor sobre eles, e eles
dentro das casas fizeram com que a palavra fosse multiplicada mais e mais e mais. E a Bíblia diz que a igreja cresceu muito naquele tempo. Assim vai ser também. Podemos estar em tempos difíceis, mas a graça e o favor de Deus está sobre a sua igreja, sobre a igreja dele, que sou eu e você. E nós não precisamos estar reunidos em prédios. Nós estamos aqui conectados e Deus está falando com a gente. Agora, é claro que a gente sente falta, né, da comunhão com os irmãos, de estar junto, presente. Nossa, eu estou contando os dias, os segundos, para a gente poder se ver de novo. Hoje eu quero que você receba o meu abraço mesmo à distância, mas o meu coração mesmo, gente, está focado naquele dia que a gente vai poder se reencontrar aqui, dar aquele abraço forte, aqueles 5 minutos de meu Deus, que saudade disso. Mas por enquanto, receba o meu beijo, receba essa palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e não pelo sentir, pelo tocar. Então a palavra de Deus vai entrar no seu coração, a sua fé vai ser fortalecida e nós vamos sair mais fortes. E quando for seguro, quando for permitido, nós vamos voltar a nos reunir com todo o gás, com toda a força, para poder matar a saudade de poder estar junto. Amém? Eu quero me apresentar aqui. Eu sou o pastor Joshua, pastor de jovens nessa casa, líder do Ministério IES, que é justamente desse culto aqui que a gente está participando. Todo sábado, 18 horas, você pode encontrar a gente aqui, que a gente vai estar reunido para compartilhar uma palavra e ter um momento de adoração incrível juntos. Sou filho também dos apóstolos Milton Ebenezer e apóstolo Aniara, são os pastores dessa casa. E eu quero hoje dizer que eu estou muito honrado por receber essa confiança deles, de estar enviado aqui para poder trazer essa mensagem e para poder sempre estar compartilhando com vocês esse momento aos sábados. Bem, eu quero, antes de a gente entrar na nossa palavra, dizer para você que a mão de Deus está sobre a sua vida. Não se preocupe, que Deus está cuidando de você. O nosso Deus é mais forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e você está seguro. Bem, eu quero te dizer que hoje a gente tem uma palavra sobrenatural, mas antes da gente entrar nela, eu queria compartilhar só com você algumas coisas que estão acontecendo na igreja. Como você pode acompanhar aí no nosso vídeo de avisos, mas eu quero reforçar, a gente está com um devocional maravilhoso. O nosso apóstolo, ele se preocupou em passar para a gente todo dia a palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que precisa estar firmado nesse período, é estar conectado com a palavra. Então eu quero te incentivar, todo dia, 5 da manhã, está saindo um vídeo devocional no canal do nosso apóstolo, está aqui, você pode conferir, e a gente vai se conectar todos os dias. Olha, você não precisa necessariamente entrar às 5 da manhã, se às vezes você está trabalhando até tarde, home office, está precisando descansar um pouco mais, eu quero dizer que esse vídeo está disponível. Se você não assistiu alguns dos dias que já passou também, você pode chegar lá, botar em dia, assistir todos os vídeos. Então se conecta aqui no nosso QR Code, ou então é só digitar no YouTube, depois quando terminar essa mensagem, Milton Ebenezer, que você vai encontrar o canal do nosso apóstolo e se conectar. Peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho para você receber e não perder nada. Gente, a gente precisa mais do que nunca se conectar com a palavra de Deus nesse momento. É um momento que muita coisa a gente tem recebido para alimentar o nosso ser carnal, né? As nossas emoções, nossa sociedade. Então, no que não falta é matéria, é notícia que alimenta a nossa carne, alimenta nossas emoções, que produz às vezes medo, angústia. E a gente precisa se conectar com a palavra, que é o que vai trazer paz, é o que vai trazer fé e vai nos dar força para poder vencer esse tempo de tribulação. Então, assim, gente, se conecta, vamos estar juntos, cada culto, não perca nada, compartilha com os amigos para que todos possam receber a mensagem de Deus e juntos vamos sair mais forte. Amém? Aproveito desse momento e eu quero fazer uma oração com você. Eu quero te pedir que você feche seus olhos, vamos orar para que Deus justamente esteja fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé e ao mesmo tempo já orar também para que Deus nos ministre no culto de hoje. Querido Espírito Santo, Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor está conosco todos os dias. A Tua poderosa mão está sobre nós, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Como a Tua palavra diz, 1000 podem cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Teu sangue está sobre nós. A Tua vara, o Teu cajado nos consolam e nos dão proteção. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor traga paz ao coração da Tua igreja, o Senhor traga segurança e
o Senhor nos dê a convicção de que vamos sair mais forte e de que tudo vai ficar bem. Senhor, eu também quero te agradecer por esse culto, por esse momento especial, de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. E eu te peço, Pai, ministra os nossos corações, fala conosco hoje, para que a gente possa ser profundamente ministrado. Assim eu te peço, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz hoje porque a gente está iniciando a nossa série do mês de abril. Eu estou assim, muito confiante em Deus para aquilo que Ele quer fazer, porque eu vou ser sincero para você. A gente trabalha aqui no IES com esse plano de série, esse ano a gente trabalhado uma série para cada mês. O mês passado foi a série A Mesa. E quando a gente decidiu que os temas seriam esses, que a gente entrou em oração, pediu discernimento a Deus para poder saber qual tema, qual série a gente ia trazer em cada mês, isso foi lá no início do ano, né? E eu não sabia, não fazia a mínima ideia de que a gente ia passar pelo que a gente está passando nos dias de hoje. Quando a gente preparou essa série, A Mesa, Carral, a gente não tinha a mínima ideia de que o mundo seria assolado por um vírus como esse, que a gente ia precisar estar em quarentena nesses dias. E eu acho curioso porque semana passada a gente encerrou a série da Mesa falando sobre comunhão, e é uma das coisas que a gente está tendo que se privar nesses dias, que faz muita falta para a igreja. A gente está sentindo falta de estar junto, estar abraçado. Mais uma vez, receba o meu abraço aí onde você está. Só que eu acho curioso, porque Deus está trazendo justamente, Ele preparou para que a gente ministrasse sobre isso, justamente em um período que a gente não está podendo fazer isso. Aí você pensa, mas Joshua, que sentido tem nisso? Todo sentido, porque mais do que nunca, esse é o momento propício para a gente refletir e valorizar a comunhão que a igreja propõe. E por que eu estou dizendo isso? Porque o tema da nossa série desse mês tem tudo a ver com comunhão e relacionamento. A gente vai seguir na mesma linha que a gente terminou a série do mês passado. Qual é então, Josh, o tema da série desse ano? A série é Carral. E o que significa Carral? É justamente onde eu quero que a gente entre mais aqui no estudo da palavra para a gente poder entender. Veja comigo Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga comigo, igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Gente, esse é um texto que ele é muito conhecido, né? A gente já conhece, a gente sempre ensina sobre isso, sobre o que significa a palavra igreja. Aqui foi a primeira vez que Deus abertamente diz, Jesus diz que vai estabelecer essa igreja. E o que significa isso? Bem, no grego a gente sabe que o livro de Mateus foi escrito no grego, né? E no grego a palavra que vem para a igreja, a tradução para a igreja, é a palavra eclesia. Todos nós já conhecemos, eu acredito que a maioria que está assistindo já conhece sobre isso. E o significado de eclesia no português é assembleia. Em um significado um pouco mais profundo é chamados para fora. Inclusive, no mês de fevereiro, a gente falou muito sobre isso na série que a gente ministrou sobre Fora da Caixa. Se você quiser, no nosso site da igreja, você pode acompanhar os áudios e ouvir um pouquinho sobre isso. A gente fala justamente sobre isso, sobre o significado da palavra eclesia, fora, chamados para fora, né? Só que é interessante a gente perceber que, por mais que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, Jesus, sobretudo Jesus, a história dos evangelhos, que os evangelhos trazem o relato da história de Jesus na terra. Quando Jesus estava literalmente vivenciando aquele tempo, ele não conversava em grego com os seus discípulos. Ele conversava a língua do povo judeu, que era o hebreu, um hebreu mais antigo ainda, o aramaico também. Eram essas duas línguas que eram faladas. E Jesus se comunicava com os discípulos na língua deles. E quando Jesus fala para a igreja, nesse momento, fala para os discípulos que ele ia estabelecer uma igreja, que uma igreja ia ser edificada, ele não usa em suas palavras o termo eclesia. Esse foi o termo que Mateus, pela revelação que ele teve, ele escreve no grego, dizendo que é o significado. Mas quando Jesus diz, a palavra que ele usa é a palavra carral. Muito bem, isso mesmo. Carral.
Kahal. E o que significa Kahal? Kahal no hebraico significa família. Diga comigo, família. E eu acho incrível isso, porque Jesus, quando ele diz para os discípulos que ele estabeleceu uma igreja, a palavra que ele se preocupa em dizer é justamente família. Diz assim: eu edificarei para mim uma família. Agora, veja comigo esse texto. Vamos aprofundar ainda mais no ensino aqui da palavra. Veja comigo Mateus capítulo 12, versículos 46 aos 50. Mateus 12, 46 aos 50 diz assim: falava Jesus ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você, Jesus. Porém, Jesus respondeu e trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Será que tem alguém aqui que não sabe quem é sua mãe e quem é seus irmãos? Olha só o que Jesus continua dizendo. No mínimo curioso isso. Ele diz assim, ó: e estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui meus irmãos e a minha mãe. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Velho, eu confesso que no dia em que eu li esse texto, uma das primeiras vezes que eu li com um pouco mais de entendimento, eu confesso que ainda não tinha feito muito sentido na minha cabeça. Eu falava assim: o que Jesus está fazendo, cara? Jesus está pregando para uma multidão tão grande que a mãe e os irmãos de Jesus não conseguem se aproximar dele para poder falar com ele. E aí a mãe envia tipo um telefone sem fio, né? Ó, avisa para Jesus que eu quero falar com ele. E aí vai passando a notícia, vai passando, até chegar em Jesus. Aí quando chega em Jesus, a galera fala: Jesus, olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar com você. Eles interrompem Jesus de pregar. E aí Jesus, ele para a pregação dele literalmente e diz assim: mas quem são a minha mãe e os meus irmãos? E quando eu li esse texto eu falei assim: velho, não faz sentido. Por que Jesus está, entre aspas, desprezando ele? Ele não está lembrando, ele não está reconhecendo, ele está desprezando quem é a mãe e os irmãos dele. O que está acontecendo aqui? E aí é curioso, porque logo em seguinte Jesus faz assim, estende a mão para os discípulos e diz: eis aqui os meus irmãos e as minhas irmãs, e a minha mãe. E ele diz: aquele que faz a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos e minhas irmãs. Galera, o que Jesus quis fazer aqui não foi menosprezar a sua família. A intenção de Jesus não foi desfazer da família deles que estava chegando. Na verdade, Jesus, a intenção dele foi aproveitar o momento para trazer um ensino e destacar a supremacia e a eternidade que existe nas relações espirituais. Porque Jesus, ele tinha uma família física, obviamente, que era justamente a mãe dele e os irmãos que ele tinha aqui na terra. Só que quando Jesus fala que quem são minhas irmãs e meus irmãos, ele está falando de uma outra família, que é justamente a família que estava sendo estabelecida, que é a igreja, é a família espiritual de Deus. Deus tem uma família espiritual que não é carnal. Deus é um ser espiritual. E se ele vai se relacionar com pessoas, ele precisa se relacionar com pessoas que também são espirituais. E se Deus se relaciona conosco, é porque nós também somos seres espirituais. Somos seres espirituais que possuem uma alma e habitam em um corpo. Então essa família que Jesus fala que ele vai estabelecer, e esses irmãos que ele fala que são os verdadeiros irmãos dele, é a família espiritual. Então quando Jesus faz isso, ele quis aproveitar esse momento para ensinar que existe uma família que é tão importante quanto a família física que a gente tem na terra. E essa família é uma família espiritual. Agora, quem são os irmãos de fato de Jesus? Sem seus irmãos carnais. Essa família que é a igreja que ele está dizendo que está estabelecendo. Jesus mesmo diz que aqueles que são a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele termina a frase dele falando justamente isso. Esses irmãos de Jesus não são aqueles que vieram da barriga dele, né? A barriga da mãe dele, o ventre, melhor dizendo. Daqui a pouco vai ter mulher aí dizendo: esse Joshua não sabe, está dizendo que a gente nasce da barriga. Não, do ventre, pronto. Do ventre da mãe. Esses irmãos são irmãos
de sangue, sim, de Jesus carnais. Só que como Jesus está querendo destacar a família espiritual, os irmãos de Jesus são essa família espiritual, que é a igreja, que sou eu, que é você. E nesse momento Jesus diz que a família, os irmãos dele, não são os irmãos de carne que estão procurando ele, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. E o que significa fazer a vontade do Pai? Talvez você lê esse texto e você logo pensa, não, os irmãos de Jesus são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Os irmãos de Jesus são aqueles que obedecem as ordenanças de Deus, são aqueles que realizam boas obras, boas ações. Só que na verdade, claro, tudo isso é a vontade de Deus. Deus deseja que a gente tenha um bom comportamento. Deus deseja que a gente faça boas ações, boas obras, que a gente obedeça às leis e os mandamentos dele. Só que Jesus está falando aqui do mandamento maior, do maior desejo do coração do Pai. E qual é o maior desejo do coração do Pai? Deus constantemente diz na Bíblia que o maior desejo do coração dele é que as pessoas na terra possam crer em seu Filho. Então fazer a vontade do Pai é crer que Jesus é o Filho de Deus e foi enviado por Deus para salvar a humanidade. E nesse momento, no momento em que a gente passa a crer em Jesus, a Bíblia nos ensina que algo sobrenatural acontece comigo e com você. Quando uma vida decide de fato acreditar que Jesus é Filho de Deus e que Jesus é Deus, assim como Deus é, algo sobrenatural acontece com essa vida. E a Bíblia chama isso de novo nascimento. Diga comigo, novo nascimento. Veja comigo o que significa o novo nascimento em João capítulo 1, versículo 10 ao 13. João 1, 10 ao 13. A Bíblia diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo. Essa palavra aqui é Jesus, tá? A gente pode substituir a palavra para Jesus. Aquele que era a palavra, aquele que é Jesus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o recebeu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a Bíblia diz que no momento em que a gente recebe Jesus, como que a gente recebe? Crendo em Jesus. Um novo nascimento acontece. Só que não é o nascimento que é segundo a vontade do homem. Não é o nascimento que é da carne. É o nascimento que é do Espírito. Um dia Jesus foi explicar isso para um dos mestres da lei, um dos fariseus, que era Nicodemos. E ele falou assim: Nicodemos, o que importa para você acessar o reino de Deus é nascer de novo. Naquele momento a mente de Nicodemos deu um tilt. E Nicodemos questionou Jesus: como pode, Jesus? Já eu velho, voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? O que você está falando não tem muito sentido. Me explica aí direito. Aí Jesus fala assim: como pode você ser um cara tão estudioso da palavra e não compreender as palavras que eu estou dizendo? Na verdade, o que importa não é nascer da carne, mas nascer da água e do Espírito. Então esse nascimento é um nascimento que é espiritual. No momento em que eu creio em Jesus, Jesus regenera o homem e envia o Espírito dele para habitar dentro do homem, que foi o Espírito que o homem perdeu no momento que o homem pecou. Então Deus regenera o homem enviando o Espírito, e nós passamos agora a ter o Espírito de Deus em nós. É quando nós passamos realmente a ter vida, porque enquanto a gente não tem o Espírito Santo, o nosso estado é de morte eterna. E no momento que a gente recebe o Espírito Santo, a gente passa a ter essa vida. Por isso que é um novo nascimento. Eu vou nascer de novo para a luz, eu vou nascer de novo para a vida. Agora, obviamente que não é um nascimento carnal, não é um nascimento, ninguém vai voltar para a barriga da mãe, para o ventre da mãe e vai nascer de novo. Isso não acontece. E nem ninguém aqui vai morrer para poder reencarnar e nascer de novo. A Bíblia diz que não existe reencarnação. Mas a Bíblia fala que existe um novo nascimento. Não o nascimento de carne, mas o nascimento que é do Espírito, segundo a vontade de Deus. No momento em que eu recebo Jesus no meu coração, o meu espírito é regenerado. Então eu começo a receber agora a paciência do Espírito. Eu começo a me tornar uma nova pessoa. Quantos de vocês aqui podem testemunhar que existe uma diferença drástica, absurda entre sua velha natureza, o homem que você era, ou a mulher que você era antes de você aceitar Jesus, e quem você é hoje, já há alguns anos, alguns meses, depois de ter conhecido a Jesus?
Pois é, essa diferença é causada dentro de nós porque recebemos o Espírito de Deus, porque nascemos de novo em nosso espírito. E é esse Espírito que nos faz sermos a família de Deus. E a Bíblia diz que a gente não nasce da carne, porque isso é impossível, mas do Espírito. Não segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Nascemos de Deus porque fizemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Crer em Jesus. Agora é muito legal esse texto, eu gosto dele porque ele traz ainda uma outra referência, um outro termo que fala sobre família. A Bíblia diz justamente nesse texto aqui de 1 João que a gente acabou de ler, que aqueles que recebem Jesus recebem o direito. Diga comigo, direito. O que é um direito? Direito é algo que você tem e que ninguém pode revogar. Por exemplo, quando você recebe o direito de uma casa, aquela casa ela é sua e ninguém pode tomar ela de você, ela é sua. Então, quando você recebe esse direito, quando você passa a crer em Jesus, ninguém pode revogar isso nunca mais. É um direito seu que não vai mudar nunca. E que direito é esse? A Bíblia diz que quando a gente recebe Jesus, a gente se torna filho de Deus. Agora, se eu sou filho de Deus, então isso significa que nessa condição de filho, eu também sou irmão daquele que era o único filho. Quem? Jesus. Então, esses são os irmãos que Jesus está falando. Ele aponta para os discípulos e diz: esses são os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai, que me receberam, que creram em mim e que receberam um novo Espírito. Agora, eu amo isso porque quando Jesus quis estabelecer uma igreja na terra, Ele não quis estabelecer só uma igreja, tá? Quando eu falo isso, eu não estou menosprezando o fato de sermos igreja, nem o fato do termo grego, a eclesia que significa assembleia. Na verdade, uma coisa não anula a outra. Mas Jesus, Ele não quis implantar só uma assembleia. Ele não quis implantar só uma igreja. Jesus quis estabelecer na terra uma família para Ele. Deus tem desejo de ter uma família na terra, e nós somos a família de Deus. Eu não sei se você tem uma dimensão do que isso significa, mas isso é poderoso. Isso é um significado profundo, que muitas vezes pela religiosidade a gente perde esse entendimento. Cara, o que significa ser filho de Deus? Você já parou para poder pensar que existe um ser sobrenatural, que é o ser mais poderoso dessa terra, que é o ser mais incrível, que ele tem o poder sobre toda a terra, que tudo está na palma da mão dele, no momento que ele quiser mudar a circunstância, ele muda, e que esse ser poderoso é o seu Pai? Você já parou para poder pensar que teve um homem que não pecou, mas que recebeu todos os pecados, que foi capaz de morrer pela humanidade e salvar todos os homens, que a Bíblia diz que é aquele que tem um nome sobre todo nome, é aquele que tudo que tem joelho deve se dobrar, tudo que tem língua deve confessar de que Ele é o Senhor, e que esse nome, que está acima de todo nome, a Bíblia diz que é o seu irmão. Parece que às vezes a gente perde o entendimento dessas coisas, e é justamente isso que eu quero restabelecer aqui. Essa é a nossa intenção hoje, entendermos que somos de fato a família de Deus. E gente, eu vou ser sincero, às vezes me incomoda quando eu chego na igreja e eu vejo umas pessoas chamando as outras de: oi meu irmão, tudo bem? Aí você fala assim: peraí Joshua, não fez sentido agora pastor, como assim? Você está falando que nós somos família, que a gente tem que restabelecer esse entendimento profundo de que somos família, mas você se incomoda quando uma pessoa chega no culto e chama o outro de irmão? Não faz sentido. Não, o que eu estou querendo dizer, gente? O que eu estou querendo dizer é que não tem problema nenhum você chegar para uma pessoa e chamar ela de meu irmão, se ela crê em Jesus também, porque de fato somos família, de fato somos filhos de Deus. E isso é bíblico, na verdade isso é muito bíblico, chamar uma outra pessoa de irmão, que também tem a mesma fé que você, que crê em Jesus. Só que o que me incomoda é que eu percebo que às vezes na igreja, essas palavras são carregadas de um vazio. Quando eu digo isso, não estou dizendo que é falsidade, tá gente? Não estou dizendo que é falso, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes é falta de entendimento, falta de revelação. Às vezes eu vejo algumas pessoas chamando o outro de irmão, mas não tem um entendimento profundo. O que eu percebo às vezes? Eu percebo que já tem 2000 anos de que Deus de fato fundou a família dele. Essa família é uma família que já tem 2000 anos nessa terra. Já se passou tanto tempo, e o que eu percebo é que às vezes a gente perdeu esse entendimento no passar do tempo. Se você olhar a igreja primitiva, você vai ver que isso era algo que os caras tinham no coração deles, profundamente. Isso era um sentido real que eles tinham.
Eles entendiam que, de fato, eles eram uma família, porque eles viram Jesus dizendo que Jesus estabeleceu uma família na terra. Eles entendiam que era propósito deles cuidar uns dos outros como os irmãos de verdade. Só que hoje em dia, esse tempo passou, às vezes eu percebo que a gente perdeu um pouco esse entendimento. E às vezes a gente chama as pessoas de irmão, mas a gente realmente não entende que aquela pessoa que eu estou chamando de irmão, de fato é meu irmão. E eu posso dizer que é irmão de sangue. Porque Jesus derramou o sangue por toda a igreja, esse sangue está sobre nossas vidas, e nós temos o mesmo sangue sobre nós, que é o sangue de Jesus. Então somos irmãos, assim como temos uma família física na terra, a gente também tem uma família espiritual, e assim como a gente cuida da família física, a gente tem que cuidar da família espiritual. E isso é maravilhoso, porque eu sei que eu tenho uma família na terra, uma família que eu posso amar, que eu posso ser amado, que podemos cuidar uns dos outros, que podemos estar juntos, e esse é o desejo de Deus. Que essa família seja estabelecida com saúde na terra. E eu confesso que às vezes me incomoda, porque tudo que não é feito por revelação e por entendimento, acaba se tornando um ato religioso. Então eu vejo que às vezes essa palavra, oi meu irmão, um exemplo, shalom meu irmão, acabou se tornando como se fosse uma frase, uma palavra religiosa da nossa parte. E às vezes eu vejo que falta esse entendimento, que era algo que tinha na igreja primitiva. Eu lembro quando eu era mais novo, na verdade assim, umas coisas eu lembro, outras coisas minha mãe me contou. Mas eu lembro que eu tinha um zelo muito grande quando eu era mais novo, ainda maior do que hoje, eu confesso. Acho que a gente já ficou um pouco mais velho, e agora eu entendo, cada um cuida um pouco de sua vida, a gente está aqui para poder ajudar uns aos outros, sempre. Mas quando eu era mais novo, eu como irmão mais velho, e eu falo mais novo mesmo, bem pequenininho assim, 5 anos. Na verdade, eu já expressava isso desde os 2 anos. Como é que eu sei? Minha mãe me contou. Eu tinha um zelo profundo por cuidar dos meus irmãos. Então, eu ficava extremamente nervoso quando eu via, por exemplo, Caleb, que tinha acabado de terminar o culto, tinha aquela multidão saindo da igreja e Caleb saía correndo. Aqui, sabe que criança corre desengonçado, né? Então saía correndo assim, e ia correndo. E ele corria no meio da multidão e eu ia correndo também, atrás dele, todo desengonçado também. E volta, Caleb! Caleb, volta aqui, você vai para onde? Eu ficava com medo dele cair, se embolar nas escadas, se machucar. Eu ficava com medo pensando que ia aparecer um cara no meio da igreja, querer sequestrar ele. Eu ficava pensando assim, meu Deus, Caleb está em perigo, Caleb está em perigo. E eu ficava o tempo inteiro correndo atrás dele. Quando a gente ia no shopping, que Caleb soltava a mão na minha mãe, e ia correndo desengonçado lá para frente, saia na frente, eu ia correndo atrás dizendo, mãe, ó Caleb, ele está indo para longe, ele está indo para longe. E eu lembro de uma história que meu amigo contou, quando eu tinha 2 anos, Caleb nem andava ainda, a gente tinha uma piscina na nossa casa, Caleb foi engateando para a piscina, ele foi engateando, ele ia cair, ele não sabia nadar, era um bebezinho ainda. E quando eu vi Caleb indo para a piscina, eu saí correndo desesperado, e minha mãe não estava vendo. E eu fui correndo e eu falei assim, Caleb, para com isso. Eu comecei a puxar o pé dele, e eu ficava puxando, volta Caleb, você não vai entrar nessa piscina. E ele querendo ir para a piscina. Acho que a criança, né, um bebezinho, viu aquele mar imenso, aquela piscina que parecia para uma criança gigantesca, olhando assim e falando, eu vou descobrir o que é esse negócio aqui agora. E Caleb sempre foi curioso, então desde pequenininho, sempre tinha curiosidade. E eu falava, agora Caleb, você não vai, rapaz, você não pode ir aí. E eu comecei a gritar e falava assim, mãe, Caleb está indo para a piscina, volta, socorre ele, Caleb está indo para a piscina. E aí minha mãe veio correndo e pegou ele, e ele não caiu na piscina, graças a Deus. E aí, por que eu estou falando isso? Porque existe dentro de nós isso que foi colocado dentro da gente. Esse zelo pelas pessoas que a gente ama. Pelos nossos irmãos, seja na fé, ou seja, nossos irmãos de carne, de sangue mesmo. A gente tem esse zelo para cuidar daqueles que são nossos, que são a nossa família. E às vezes eu sinto, gente, que a gente precisa ter o mesmo zelo pela igreja de Cristo. Cuidar uns dos outros, porque somos irmãos na fé. Precisamos amar uns aos outros, dar valor aos momentos de comunhão, dar valor a ter irmãos na fé, saber cuidar, ajudar uns aos outros. A gente precisa fazer isso. E isso era algo que a igreja primitiva tinha muito forte dentro de si. Por exemplo, você vai ver muitas vezes na Bíblia, por isso que eu digo que chamar o irmão é muito bíblico, porque eles faziam isso. Era normal e extremamente comum no livro de Atos, uma pessoa se referir a outra dizendo assim, meu irmão. Inclusive eu gosto do exemplo de Saulo. Saulo, quando teve a experiência com Jesus, você sabe que Saulo ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele odiava os cristãos. Ele perseguia para poder prender os cristãos e até em muitos casos matar os cristãos.
E uma dessas viagens que ele estava fazendo para poder prender os cristãos da cidade de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego. Naquele momento ele reconheceu Jesus como o Senhor. Só que ele ficou cego durante 3 dias. E como ele estava cego, ele ficou na casa de um homem chamado Judas. Ele ficou lá esperando. Só que Deus se revelou em visão para um outro homem e falou com esse homem assim, ó, vá para a casa de Judas em Damasco. Lá tem um homem chamado Saulo e eu quero que você encontre ele. E aí esse cara virou para Jesus e falou assim, Jesus, você está doido, Jesus? Como é que você está mandando eu ir? Eu ouvi falar histórias desse Saulo, rapaz. Esse Saulo mata cristão. Esse Saulo prende os cristãos. Esse Saulo é perseguidor de ti e do povo como eu. Você quer que eu vá lá encontrar esse homem na casa de Judas? Aí ele falou assim, Jesus falou assim, eu quero que você vá, porque ele é o meu escolhido. Em outras palavras, eu tenho um plano para ele. Eu separei ele. Agora ele faz parte da família. Ele me reconheceu como o Senhor. Ele faz parte da família. E quando esse homem chega na casa de Judas, ele encontra Saulo, e ele fala assim, ó, a saudação dele para Saulo é, irmão Saulo. Depois você pode olhar o texto, está em Atos, capítulo 9, versículo 17. Não precisa colocar aí na tela não. Mas, Atos, capítulo 9, 17. Depois você lê e você vai ver que ele fala assim, irmão Saulo. Agora o que me chama a atenção é que, enquanto esse homem, Jesus não tinha falado com esse homem, que Saulo tinha recebido Jesus no coração, ele se refere a Saulo dizendo assim, ó, esse homem, esse cara aí, esse cara é perseguidor da igreja. Mas quando Jesus fala para ele, não, eu quero que você vá, porque ele me recebeu e eu tenho um plano para ele, imediatamente uma chave vira na cabeça desse homem, e quando ele encontra Saulo, ele diz assim, irmão Saulo. Por quê? Porque realmente na igreja primitiva, as pessoas se enxergavam como irmãos, uma das outras. Eles cuidavam umas das outras. E é o nosso papel cuidar uns dos outros. Essa era a vontade de Deus para a igreja primitiva. Essa é a vontade de Deus para a igreja hoje em dia também. O plano de Deus no mundo. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser o mesmo Deus eternamente. E a gente precisa entender que se era a vontade de Deus estabelecer uma igreja, não só uma igreja, mas uma família, isso não é só para o tempo de Atos. É para o tempo de hoje também. E olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 24. 1 João capítulo 2, 24. A Bíblia diz assim, ó. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. João está escrevendo uma carta aqui para as igrejas, tá, gente? E ele está dizendo assim, ó, cuidem para que todo o fundamento que vocês receberam desde o início da caminhada, ou seja, desde que a gente começou a ser família, desde que quando começou a ser ensinada a palavra na igreja, desde que a igreja iniciou, foram ensinados muitos fundamentos. Cuidem para que esses fundamentos não sejam perdidos. Cuidem para que esses fundamentos permaneçam em vocês. E dessa forma, vocês permanecerão no Filho e no Pai. Agora veja comigo 1 João, capítulo 3, versículo 11. A gente vai ler alguns textos agora em sequência, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 11 diz assim, ó. Esta é a mensagem. Perceba, alguns versículos antes João diz, cuide para que você não perca o que foi ensinado desde o princípio. Agora ele revela o que foi ensinado desde o princípio. Ele diz assim, ó. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Porque João sabia que o que foi estabelecido na terra por Deus foi uma família. Diga comigo, família. E qual é o papel da família? Amar uns aos outros. Desde o início da igreja foi ensinado, amem uns aos outros. Esse fundamento não pode ser perdido. Família ama, família ama. Diga isso comigo, família ama. É o nosso papel amar uns aos outros. Isso é fundamento básico de todo cristão. Eu não posso dizer que eu sou um cristão, que eu amo a Jesus, se eu não consigo amar os meus irmãos. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, que eu sou irmão de Jesus, se eu não me considero irmão do outro irmão de Jesus. Então você tem uma pessoa na igreja que também é irmã de Jesus, que é filho de Deus porque crê em Jesus, mas eu, que também sou filho de Deus porque crê em Jesus, não me considero irmão dela porque eu tenho uma rixa com ela. Porque eu tenho um problema com ela, eu não consigo amar aquela pessoa. Eu não posso me considerar irmão,
se eu não estou disposto a amar uns aos outros. Com isso, gente, eu não estou dizendo que não vai ter conflito, eu não estou dizendo que de vez em quando a gente não vai chegar a alguns desentendimentos, isso acontece, mas nós como família temos que nos colocar à disposição e fazer todos os esforços para amar uns aos outros. Isso significa perdoar, isso significa conversar, isso significa deixar para trás a poeira do passado. E a gente precisa entender que ser família é amar uns aos outros. Diga isso comigo, eu não tenho como ser família se eu não amo uns aos outros, se eu não amo o outro, o meu próximo. Não posso. Agora veja comigo mais uma vez. 1 João também, capítulo 3, versículo 14. Veja o que a Bíblia diz. 1 João 3, 14 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Olha que poderoso esse texto. João está dando a direção para a gente não perder o ensinamento do princípio. Que ensinamento é esse? Amar uns aos outros. E aí ele diz assim em seguida, ele diz assim, sabemos que passamos da morte para a vida. O que significa passar da morte para a vida? Passar da morte para a vida significa receber Jesus no coração. Que é o momento que não só recebo Jesus, mas recebo o Espírito. E eu estou nascendo de novo. Porque enquanto eu não tinha o Espírito Santo, eu era considerado morto. Mas agora que eu tenho o Espírito Santo, eu sou vivo. Então eu passo da morte para a vida quando eu nasço de novo. Quando eu recebo o Espírito Santo em mim. Então, em outras palavras, no momento em que você recebe o Espírito Santo, e você se torna a família de Deus, porque você não tem como ser família de Deus se não tiver o Espírito Santo. Quando isso acontece, aquilo que caracteriza, a primeira coisa que vai aflorar em nossos corações para poder provar que isso de fato aconteceu, era amar uns aos outros. É isso que João está dizendo. Essa é a primeira característica. É por isso que se eu sou um cristão, que eu não amo uns aos outros, um ao outro, que eu não amo o meu próximo, que eu não amo o meu irmão na fé, eu não tenho como ser considerado cristão. Porque a primeira característica que vai aflorar em nosso espírito, a primeira coisa que o Espírito que habita dentro de nós vai botar para fora, é o amor um para com os outros. E se eu não tenho isso dentro de mim, eu não posso dizer que eu sou família de Deus. Eu preciso entender que é meu papel amar os meus irmãos. Como família eu tenho que amar, eu tenho que cuidar. Agora veja no versículo 18. 1 João 3,18. João ele vai construindo toda a narrativa dele. Inclusive eu quero te dar um desafio. Aproveita que está de quarentena, que está em casa, não tem muita coisa para fazer assim. Pega aí esse capítulo de 1 João, capítulo 3, e leia ele todo. Você vê que João ele só fala sobre o amor um para com os outros. Ele vai lendo. A partir do versículo 11, em seguida, ele começa a falar sobre isso. Mas eu estou destacando aqui alguns versículos chaves. Veja o versículo 18, diz assim, filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Cara, isso é poderoso, porque de fato existem pessoas que dizem que amam, mas as suas atitudes não condizem com isso. João está repreendendo a atitude e, no caso, exortando, ensinando, incentivando. Não seja aquela pessoa que diz que ama, mas na sua atitude você não mostra que ama. Não seja aquela pessoa que chama a pessoa de irmão na igreja, mas na verdade você considera alguns irmãos, mas outros não. Eu não posso fazer isso. Você não chega para a sua família e diz assim, a partir de hoje, Caleb é meu irmão, Raquel e Sara não são mais minhas irmãs. Eu não posso fazer isso. Por consideração, no meu coração, se eu quiser dizer isso, eu posso até dizer. É errado, mas eu posso dizer. Só que eu nunca vou mudar essa verdade. E isso também é bíblico. No momento em que eu entro para a família de Deus, todas as pessoas que creem em Jesus são meus irmãos. São uma família. E eu não tenho como dizer para ela que ela não é minha família. E nem considerar no meu coração, porque se eu considero isso no meu coração, eu peco contra Deus. E aí João está dizendo assim, não seja a pessoa que é de palavra, mas seja a pessoa que é de atitude. Claro que não tem problema você dizer que ama as pessoas, mas se você diz que ama as pessoas, se você diz que ama o seu próximo, mostre isso suas atitudes, mostre isso suas palavras. Eu não posso dizer que eu amo meu irmão se eu sou pedra de tropeço para ele. Eu não posso dizer que eu amo as pessoas na fé, se eu sou aquele que não ajuda ele a se levantar, mas que ajuda ele a cair.
Cara, se você olhar para a igreja primitiva, você vai ver que justamente em tempo de perseguição, dias de luta, como dias de hoje, as pessoas chegavam feridas na casa dos irmãos da fé. Então, por exemplo, Paulo estava pregando com todo o ímpeto na praça da cidade. E ele foi perseguido, ele foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, estava todo arrebentado, todo quebrado. Sabe o que Paulo fazia assim que ele saía da prisão? Ele ia para a casa de um irmão na fé, porque ele sabia que quando ele chegasse na casa de um irmão na fé, da família dele, ele sabia que ele ia ser cuidado. E a Bíblia mostra constantemente irmãos que cuidavam das feridas dos outros. Os irmãos que tinham se machucado e falavam assim, ó, deita aqui na mesa. E eles passavam as ervas que tratavam as feridas. E hoje em dia, muitas vezes os irmãos não têm servido para poder curar a ferida dos outros irmãos. Mas os irmãos têm sido aqueles que causam as feridas. E eu não posso dizer que eu sou família de Deus, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, eu não posso dizer que eu sou irmão de Jesus, se eu firo os outros filhos e os outros irmãos de Jesus. Os filhos de Deus e os irmãos de Jesus, não posso dizer isso. Não posso ser uma pessoa que é de palavra, uma pessoa que não é de atitude. Então, eu estou aqui, faço parte da família de Deus, mas eu julgo meus irmãos na fé. Eu faço parte da família de Deus, mas eu tenho relação sexual ilícita. Você sabia que para Deus, enquanto você não casa com uma pessoa, sexos opostos, obviamente, como a palavra diz e como a palavra ensina, para Deus, enquanto você não casa com uma pessoa, você pode ser noivo, na sua mente você pode ser noivo, na cultura que você vive, você pode ser namorado, na cultura que você vive, você pode ser amigo especial, na cultura que você vive, você pode ser compromissado, não sei como é que você chama. Mas para Deus, enquanto você não casa, você é irmão daquela pessoa. Porque para Deus, o fato de que nós somos família é verdade absoluta. Deus enxerga a gente como uma família, como filhos dele. Jesus nos enxerga como seus irmãos. E se eu me deito antes de casar com uma mulher ou com um homem, eu não estou me deitando com meu namorado, eu não estou me deitando com minha namorada, eu não estou me deitando com minha noiva, com meu noivo, seja lá como você chama, você está se deitando com sua irmã. Para Deus isso não é só sexo antes do casamento. Para Deus isso se chama, sabe o quê? Para Deus isso se chama incesto. Porque nós somos família. Por que eu estou falando isso, Joshua? Claro, eu já quero aproveitar para poder, se você faz isso, é uma oportunidade de a gente se arrepender. Mas também minha intenção aqui é mostrar como que Deus realmente nos vê como família. Porque nós somos família. Então eu não posso dizer que eu sou irmão de alguém, e daqui a pouco eu sou uma pessoa que já está na fé há mais tempo, já está na fé há um tempo maior, e aí agora chega uma pessoa nova na igreja, e ao invés de eu ser um influenciador para que aquela pessoa cresça na fé, eu sou o primeiro para poder ser pedra de tropeço para aquela pessoa cair. Aí chega uma pessoa na igreja, um homem ou uma menina, que já veio de vários relacionamentos anteriores, se feriu, se machucou, e aí aquela pessoa acaba de chegar na igreja, está começando a se apaixonar por Jesus, está sendo tratado por Jesus, está sendo curado por Jesus. Jesus está começando a mostrar para ela que Deus tem um sonho para a área sentimental daquela pessoa. Aí você chega, começa a conversar com aquela pessoa, você ilude aquela pessoa, machuca o coração daquela pessoa. Como é que fica Jesus nessa situação? Como é que eu digo que eu sou irmão, que eu amo uns aos outros? Na verdade eu sou agente de ferida no corpo de Cristo. Não posso dizer isso. E eu quero abrir parênteses para algo que tem me incomodado nesses dias. Eu não consigo entender, gente, aquelas pessoas que têm uma linguagem crítica contra a igreja. Se você é esse tipo de pessoa que tem essa linguagem crítica, só sabe falar mal da igreja, é preciso se arrepender. Porque eu estou falando mal da noiva de Cristo, dos irmãos de Jesus. Estou falando mal dos filhos de Deus e não é meu papel fazer isso. Você que vai para a rede social, fica postando crítica contra a igreja, deixa eu te dizer, se arrependa por isso, porque isso é errado, isso é antibíblico. A Bíblia não nos ensina que a gente tem que expor o pecado da igreja. Os irmãos não expõem a nudez, os irmãos não tiram a coberta para expor a nudez. Você lembra o que os filhos de Noé fizeram? Eles entraram de costas para não ver a nudez do seu pai e puseram o manto sobre o corpo do pai sem olhar, para que a nudez do pai não fosse entregue e não houvesse vergonha sobre o pai dele, sobre a família dele. E nós como família não é nosso papel descobrir a nudez, o nosso papel é cobrir a nudez. Quando eu digo isso, não é você contender com o pecado, você amenizar o pecado, não. É você tratar o pecado, mas trate o pecado sem expor e sem gerar vergonha.
A Bíblia é muito clara quando ela diz como deve ser feito o tratamento de uma pessoa que está fazendo coisa errada. Converse com a pessoa. E é por isso que eu também não entendo quando a gente faz fofoca na igreja. Claro, gente, tem pessoas na igreja que vão fazer coisas erradas. Nós estamos sendo tratados, estamos chegando ao ponto de estar na estatura do varão perfeito, que é quando a gente realmente vai estar digno de casar com Jesus, onde vai ver o casamento nos céus. Mas enquanto isso não acontece, a Bíblia diz que nós estamos sendo santificados, purificados. Estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Não somos perfeitos, temos falha. E nós vamos ver isso. Mas não é o meu papel botar a boca no trombone, jogar a poeira no ventilador, explodir e sair revelando para todo mundo isso. Isso fere o coração de Deus. Isso fere a família de Jesus. E nós não temos como dizer que somos cristãos se a gente faz esse tipo de coisa. E eu estou vendo o problema e começo a fazer fofoca. Ao invés de chegar na pessoa para conversar com a pessoa, eu vou para o outro irmão lá e dizer: olha, você viu o que fulano estava fazendo? Nossa, fulano só faz isso, esse comportamento que ele tem. Se você está vendo o que fulano está fazendo, o seu papel é ir até ele, conversar com ele e tratar essa situação com ele. Se não for resolvido, você pega ele e vai para uma autoridade na fé sua. Vai para o seu pastor, para o seu líder e conversa com ele e trata essa situação. Mas não expor o que está acontecendo, não jogar no ventilador, não faça isso. Isso é extremamente errado e não entre nesse ibope, tá, gente? Não dê ibope essas coisas. Se você vê gente está fazendo isso, se você vê às vezes talvez um pastor que briga com outro, algo que acontece, discussão na rede social, não entre, não dê evasão para isso, não é essa situação. Por quê? Porque você não vai ser um instrumento para intensificar aquilo que fere o corpo. Você vai ser um instrumento para poder curar. Você não vai ser aquele que dá os açoites, você vai ser aquele que cuida e que trata as feridas. Quantos podem dizer um amém para isso? Bem, a Bíblia diz que quando a gente age com falta de amor e sem cuidado para com o próximo, sem considerar que ele é meu irmão, a Bíblia diz que nós somos considerados diante de Deus assim como Caim é. Isso está escrito aqui em 1 João capítulo 3. Quando você ler, você vai ver isso, esse texto. Leia 1 João capítulo 3 em sua casa que você vai ver. A Bíblia diz que quando a gente não trata os nossos irmãos na fé, em amor para com ele, nós somos considerados diante de Deus como Caim, que matou o seu próprio irmão. Quando eu não considero os meus irmãos na fé e não amo a eles, eu estou matando, estou sendo um assassino. E a Bíblia diz justamente isso. Ele continua dizendo assim, ó, que nós somos considerados como assassinos. E a Bíblia ainda diz que para assassino não existe vida eterna. A não ser que se arrependa, obviamente. E é a oportunidade que a gente tem de se arrepender hoje. Talvez você fale assim: eu nunca matei ninguém, mas talvez você teve contenda com seu irmão. E a Bíblia diz que isso produz morte, da mesma forma quando alguém mata o outro de verdade. E eu preciso ter isso no meu coração. Entender que o meu chamado não é odiar. O meu chamado não é ferir. O meu chamado é curar. Curar uns aos outros, amar uns aos outros e cuidar e zelar da família de Deus na terra. Esse é o meu papel, zelar pela família de Deus. Eu preciso cuidar, porque quem ama protege, quem ama cuida. E gente, por mais que esse último momento da mensagem ficou um pouco duro, fazer parte de uma família é maravilhoso. Eu me alegro em saber que nós somos a família de Deus, mas que essa família não é constituída apenas por mim, Jesus, o Espírito Santo e Deus, não, é constituída por muitos outros irmãos, você que está assistindo, o outro irmão que está assistindo na outra casa, aquela pessoa que está aí do seu lado, está vestindo com você agora, todos nós somos uma família, e existe uma beleza na comunhão, é maravilhoso estarmos juntos abraçados, amando uns aos outros, cuidando dos outros, isso é lindo, isso é incrível, é saber que eu não estou só, é saber que quando eu vou cair, tem alguém para levantar a mão e estender, não para jogar pedra, não para ferir, mas para cuidar, para sarar, para tratar. Só que muitas vezes a gente não entende isso. E por questões bobas e simples a gente acaba ferindo, acaba machucando. E por mais que exista uma beleza em ser uma família, existem essas missões que é cuidar, a gente tem que cuidar. E muitas vezes a gente falha nisso e precisamos reconhecer isso. Agora, veja comigo. Na verdade, eu não vou abrir o texto por causa do nosso tempo. Mas o texto inicial de Mateus capítulo 16, que eu li com você, que é quando Jesus chega para os discípulos e diz assim, ó: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja,
tem muitas pessoas que fazem uma interpretação errada sobre o que é essa pedra. Bem, o que Jesus está querendo dizer é que existe um fundamento para a igreja ser construída. Que fundamento é esse? É essa pedra que ele disse. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só que muitas pessoas pensam que essa pedra são os apóstolos. Que essa pedra é Pedro, porque Pedro significa rocha, é o nome dele. Só que quando Jesus diz que edificará a igreja sobre essa pedra, a carral, né, a família, porque a palavra no hebraico original é carral, Jesus não está falando que vai edificar a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Jesus não está dizendo que vai edificar a igreja sobre os apóstolos, sobre homens. Porque senão a igreja seria frágil, porque os homens erram, os homens falham em ser família muitas vezes. Mas a Bíblia diz, Jesus está querendo dizer que existe um fundamento majoritário. Que fundamento é esse? Que pedra é essa? Veja comigo agora esse texto, Efésios capítulo 2, 19 e 20. Diz assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros, diga comigo, da família de Deus. Deus tem uma família e nós já não somos estrangeiros, já não somos forasteiros, nós fazemos parte da família de Deus. E essa família é edificada, ou seja, construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas o fundamento maior não é isso. Qual é o fundamento maior? Tendo Jesus como pedra angular. Jesus é nossa pedra angular. Jesus é a pedra que nos une. Igual outro dia que eu estava pregando sobre isso. Eu estava pregando, aí eu falo pedra angular, eu falei a pedra filosofal. Mas Jesus não é pedra filosofal, Jesus é a pedra angular. O que significa pedra angular? A pedra angular significa, tem outras versões que dizem a pedra de esquina. A pedra de esquina é aquela pedra que está literalmente na esquina, que une os dois lados, que une todos os lados, que é uma das pedras mais importantes da construção, porque se ela não estiver ali, gente, aquela construção vai ser frágil, vai ser uma construção aberta, vai ser uma construção inacabada, uma construção que não finalizou. Agora, pedra angular literalmente significa não só pedra de esquina, mas significa pedra fundamental, que é a pedra principal, é aquela pedra que se você tira da construção, é aquele pilar mais importante. Quem é engenheiro vai entender o que eu estou querendo dizer agora. Quem não é, vai entender também. Toda construção tem um pilar que é o mais importante. Se você tira ele e você derruba aquele pilar, toda a construção desaba. E Jesus estava dizendo, e a Bíblia diz, existe um pilar na família de Deus. Que pilar é esse? Esse pilar é Jesus Cristo, a pedra angular. Então, essa pedra pelo qual a igreja é edificada é Jesus. É Jesus que nos une, é Jesus que forma a família. Nós só somos família porque Jesus entregou o seu corpo na cruz e pagou aquele preço derramando o seu sangue. E hoje nós somos purificados dos pecados e podemos ser a família de Deus. Se nós somos regenerados e somos seres espirituais hoje e temos irmãos na fé e somos a família, é por causa da obra que Jesus fez. Agora, se eu decido em minhas atitudes não ser irmão do meu próximo, desconsiderar o meu próximo, eu não estou desconsiderando o meu irmão, mas eu estou desconsiderando aquele que me uniu a meu irmão. Quem é esse? Jesus. Então, Deus te dá só um entendimento hoje. Quando você tem contenda com o irmão, quando você diz, eu até vou para a igreja, mas eu não gosto daquela menina não. Eu até vou para a igreja, mas eu não gosto daquele menino não. Quando a gente tem esse tipo de problema, deixa eu dizer, você não está rejeitando um homem. Você está rejeitando, antes de rejeitar o homem, você está rejeitando aquele que nos uniu. Você está rejeitando Jesus. E é por isso que eu não tenho como dizer que eu sou cristão, se eu não valorizo a comunhão. Eu não tenho como dizer que eu sou cristão, se eu não entendo que existe uma família na terra. Essa família é a família de Deus. É a família mais importante que nós temos. E nós precisamos, mais do que nunca, ter esse entendimento hoje. Eu queria nesse momento orar com você. Eu queria que nesse momento a gente pudesse justamente entregar diante de Deus a família que Ele tem. A família que a gente tem aqui na terra. Esse é o momento da gente ir diante de Deus e agradecer, claro, por termos uma família, porque é precioso ser família de Deus. É precioso nós estarmos juntos e amarmos uns aos outros. É um tempo que nós precisamos mais do que nunca, como eu estava falando aqui mais cedo, gente.
Quão curioso é Deus trazer esse ensinamento para a gente, justamente em um período que a gente não está podendo estar junto um do outro, colado fisicamente um no outro. Deus está trazendo esse ensinamento justamente em um momento oportuno. Por mais que a gente não está junto agora fisicamente, mais do que nunca, esse é o momento em que a gente vai olhar para o nosso próximo. Vai olhar para a nossa circunstância e falar assim, cara, está todo mundo dentro de casa. A gente não pode sair de casa. A gente não pode abraçar as pessoas. A gente não pode pegar na mão. E aí quando a gente começa a valorizar, a gente começa a valorizar a família que a gente tem. A gente começa a valorizar a família, não só carnal, mas a família espiritual, nossos irmãos na fé, que é tão família quanto a família carnal. A gente começa a valorizar a comunhão, os 5 minutos do IES, que eu sei que você está assistindo agora, eu estou te vendo, e eu também te via nos cultos, quando eu falava, sai do seu lugar, e você não saia do seu lugar. Aí você está falando e pensando assim, nossa, como eu queria os 5 minutos agora para sair correndo naquela igreja. Se Joshua me mandasse dar 72 passos, eu ia dar 72 passos para poder abraçar os irmãos. Porque a gente está pensando nisso. É um tempo oportuno de Deus nos ministrar e falar assim, é preciso valorizar a família. É preciso, sobretudo, não só valorizar, mas de fato ser família, não de boca, mas de palavra. Esse é o entendimento que, se não for enraizado no nosso coração, se eu não entender a partir de hoje que a igreja é uma família, eu nunca vou conseguir expressar isso nas minhas atitudes. Porque, gente, palavra por palavra, eu repito. Tem escrito na Bíblia, diga que ama uns aos outros. Tem escrito na Bíblia, ama uns aos outros. Aí você pode chegar a pessoa e dizer assim, eu te amo, tá? O que é isso? É repetição. Mas você nunca consegue exercer um comportamento que não esteja no seu coração. Você pode até ler o texto e dizer que ama, mas se você não entende que você é família, o seu comportamento nunca vai condizer com o que você está falando. Ou eu peço para Deus hoje que derrame revelação sobre mim, que eu possa olhar para as pessoas como os meus irmãos, para que aí sim o meu comportamento venha condizer com isso, ou então eu nunca vou conseguir expressar isso na minha vida. Então hoje nós vamos orar para que Deus derrame essa unção de amor um para com os outros sobre nós. Eu queria te convidar para ir ficando de pé onde você está. E esse é o momento da gente refletir e dizer assim, Senhor, coloque em nosso coração essa revelação de que somos a família de Deus. Dá-nos no nosso coração um desejo de estar um com os outros, porque estamos sentindo falta. Com falta tem nos feito estar com os nossos irmãos. Quanta falta tem nos feito não poder estar nos 5 minutos do IES e abraçar as pessoas, pegar na mão. Estou com muita saudade disso. Muita saudade de te dar um beijo, de te dar um abraço, de ver as pessoas vindo na frente de Jesus e dar um abraço em cada uma delas. Mas esse é o momento que é a oportunidade para Deus ministrar sobre isso. E se em algum momento você reconhece que você falhou, que você fez fofoca, você viu um comportamento de alguém e saiu falando com os outros. Se você sabe que você tem contenda com alguns irmãos, esse é o momento de dizer, Senhor, eu quero perdoar, eu quero deixar para trás. Eu quero, Senhor Deus, quando as portas da igreja, do prédio da igreja se abrir, quando for liberado, for seguro a gente se encontrar, eu quero sair correndo, abraçando e beijando todo mundo, pedindo desculpa para todo mundo que eu machuquei, liberando perdão para todo mundo que machucou e tendo uma vida maravilhosa. Porque, gente, isso não pode ser só um ensinamento dos dias de hoje. Que seja uma reflexão que vai produzir frutos para sempre. Que a igreja saia desse tempo que a gente está separado, distante, mais unida do que nunca. Mas isso só vai acontecer se a gente for diante de Deus e pedir, Senhor, me dá a revelação da família espiritual. Me dá a revelação da família que você me deu. A família que o Senhor colocou nessa terra. Me ensina a amar uns aos outros. Dá amor ao meu coração. E é essa oração que eu quero fazer com você hoje. Aí onde você está, levante as suas mãos para o alto. E primeiramente agradeça a Deus por essa família. Aí onde você está, vai agradecendo. Faça sua própria oração agora. Essa é a sua oração. O seu momento, diga, Senhor, obrigado. Agradeça a Deus pela família. Diga, Senhor, obrigado por essa família que nós temos. Obrigado porque Tu és o nosso Pai e Jesus é nosso irmão maior.
Mas o Senhor também nos deu irmãos na terra que podemos amar uns aos outros, podemos cuidar uns dos outros, podemos proteger uns aos outros, zelar uns pelos outros. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, por poder amar um ao outro, por poder ter uma família especial aqui na terra. Agora peça por revelação, Senhor, derrama sobre nós a revelação da tua família. Que nós possamos, meu Pai, entender que temos uma família aqui na terra. Que nós possamos, Senhor, entender que mais do que igreja, somos irmãos na fé. Somos irmãos e precisamos cuidar uns dos outros. Derrama sobre a mente de cada uma das pessoas que estão assistindo agora, meu Pai, essa revelação, esse entendimento. Vira uma chave agora na mente de cada um dos seus filhos de que nós somos família, meu Pai. Coloque a mão onde você está, no seu coração e na sua cabeça agora. Te convido a fazer isso. E diga assim: Espírito Santo, derrama o teu sangue sobre nós. E que o teu sangue agora tire de nós, Pai, todo o atrito, toda a confusão que existia. Tudo aquilo que nos impedia de ter compaixão, de ter amor uns com os outros. E que o teu sangue seja o elo agora que nos une. E que o teu Espírito venha nos unir agora como família. E derrama, Pai, agora amor e compaixão sobre nosso coração. Para que venhamos valorizar a comunhão, valorizar a família que o Senhor deu para nós aqui na terra. Que venhamos amar uns aos outros. Pai, derrama isso sobre nós. E nos perdoa, Senhor. Peça perdão a Deus se em algum momento você feriu alguém. Se em algum momento você teve contento. Se em algum momento você foi agente de ferida e não de cura. Senhor, me perdoa. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que não amamos uns aos outros. Que só fizemos isso de boca, mas não de atitudes. Nos perdoa, Senhor Deus, se fizemos fofoca, se julgamos. Se tivemos relações sexuais ilícitas, se ferimos nossos irmãos, se estamos em contenda hoje, se temos problema com outros, nos perdoa, Senhor. E nos ajuda a perdoar também, a amar uns aos outros. Assim nós te pedimos, meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos e que não seja só um entendimento desses dias, mas que seja uma reflexão para toda a vida. Que os frutos dessa semente que foi plantada hoje fiquem para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quantos podem dar um forte aplauso aí onde você está? Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus, pela família que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer pela família aqui na terra, por essa família especial que é a tua igreja. Nós amamos ser igreja, amamos ser família, amamos estar em comunhão e estamos com muita saudade disso, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Quero falar com você aí que está na sua casa. Nosso culto ainda não acabou. Peço que você fique só mais uns minutinhos, a gente já está acabando. Mas você que ainda não faz parte dessa família, você diz assim: Joshua, eu quero fazer parte da família de Deus. Essa palavra me tocou e eu quero ter uma família aqui na terra. Eu quero ser filho de Deus, quero ser irmão de Jesus e quero ganhar esses muitos irmãos na fé. O que eu preciso fazer? A única coisa que você precisa fazer é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E se arrepender dos seus pecados. Ir diante de Deus e dizer assim: Pai, eu quero ser seu filho. Eu quero ser sua família. E se você quiser fazer isso hoje, eu peço que você coloque a mão no seu coração, levante a sua mão que eu vou orar com você onde você está. E repita essa oração comigo hoje, diga assim: querido Espírito Santo, hoje eu te peço, faz morada em mim. Pai, eu quero ser o teu filho. Jesus, eu quero ser o seu irmão. Eu quero fazer parte dessa família. Por isso, eu reconheço de que Jesus é o meu único, diga assim, é o meu único Senhor e Salvador. Eu recebo Jesus como aquele que é o único que pode me salvar. Perdoa, meu Pai, a minha vida por causa dos meus pecados, porque eu pequei contra ti. Hoje, limpa-me com o teu sangue. E eu te peço, Senhor, me insira na tua família.
espiritual. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você faz parte dessa família. Seja bem-vindo a essa família. Nós somos seus irmãos e receba agora aí onde você está o meu abraço. Eu quero te convidar, se você fez essa oração, seja para poder entrar nessa família, seja para poder voltar, porque eu senti que tiveram pessoas que estavam fazendo oração para poder voltar. Eu quero que você entre em contato com a gente. Aqui agora está o nosso número. Mande mensagem para a gente, escreva assim, estou voltando para a família hoje. Ou então diga, eu acabei de fazer oração e estou entrando para a família. Basta você escrever isso, que nós vamos salvar o seu número. E no meio da semana nós vamos entrar em contato com você e te conectar com pessoas. Vamos orar por você. Mande essa mensagem pra gente. Se você tem um motivo de oração também pode mandar. O que você tiver no seu coração, mande pra gente aí, para que a gente possa estar orando por você. Você tem uma família a partir de hoje que está orando por você, que está cuidando por você. E nós estamos muito ansiosos, no bom sentido, para que tudo fique em tempo seguro, para que as portas se abram e a gente possa encontrar aqui, para poder te dar um abraço caloroso, porque agora nós somos família. Olhe para quem está do lado e diga assim, nós somos família. Uau, eu amo ser família de Deus, amo ser seu irmão na fé, amo caminhar contigo, estou muito feliz por poder receber essa palavra hoje. Vamos cuidar uns dos outros, vamos amar uns aos outros, vamos cuidar dessa necessidade uns dos outros, principalmente nesse tempo que tem alguém passando dificuldade e luta. Se você descobrir isso, ajude, cuide, é o nosso papel cuidar uns dos outros. Vamos fazer isso. E nesse momento eu quero justamente aproveitar isso para a gente encerrar o nosso culto fazendo aquilo que a gente ainda não fez. O que está faltando para encerrar o culto? A oferta. É isso aí, faltando a nossa oferta. E vamos agora ofertar para que a igreja possa continuar firme nesse tempo. A gente sabe que é um tempo de lutas, mas é um tempo de vitória. E nada vai faltar nem na igreja, nem na sua casa. É tempo de a gente continuar sendo fiel. É tempo de a gente colaborar com a família de Deus. Colaborar para que a palavra de Deus alcance a nossa família, os nossos irmãos. Vamos ser igreja agora, vamos ser família e colaborar, doar. E eu quero te convidar a fazer essa doação da seguinte forma. Nós temos a nossa transferência bancária aqui, certo? Você pode transferir para a nossa conta no Banco Bradesco, no aplicativo de transferências do seu banco pessoal. Você pode fazer isso. Mas também você pode entrar aqui no nosso portal de doações. Você pode entrar através do QR Code aqui, ou você coloca o QR Code, certo? A câmera do seu celular, você aponta aí agora e coloca o QR Code e você vai abrir direto no link. Ou então você entra aqui no nosso portal, doações.com12.com. Doações.com12.com, sem C cedilha e sem o tio no O. Você entra e lá você vai ter duas opções além da transferência bancária. Você pode fazer o pagamento por cartão de crédito, ou então você pode fazer o pagamento também por boleto, pagamento de boleto, tá bom? Quero te convidar a fazer essa oferta. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua oferta que você está entregando agora. Essa é uma semente para a casa de Deus, para que a família de Deus permaneça forte, para que a gente possa crescer e avançar cada vez mais. Senhor, recebe a nossa adoração hoje e abençoa cada um dos seus filhos que estão assistindo esse culto. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, um beijo no seu coração. Eu amo a sua vida. A gente se vê no próximo culto. Fica na paz, somos família. Olha para quem está assistindo, diga, somos família, somos irmãos. Diga, eu te amo no amor de Cristo Jesus. Amém e amém.